Dracast.draconias.org, o podcast da literatura fantasia, o seu rádio literário. Aqui é o Vultar Darastrix, o dragão negro. Valese Creepers, Book 1, The Fire of Candaron, de Lindsay Cumming. The Last Anchor, Dr. Peter Spiegel, Peter B. Gill. The Shadow of Urnaker, The Legacy, The Shadow of Urnaker, Sir Book 1, de Suzanne de Montigny. George E. The Dragon, The Knight of Sky, Book 1, de Philip Dortust. O Último Reino, do Bernard Cornwell. Stephen King. Celular. Inteligente e escrito de forma brilhante. Você não vai usar o seu celular por dia. The Guardian. Para Richard Matheson e George Romero. O ID é incapaz de tolerar uma demora na satisfação. Ele sente a todo momento a tensão do impulso irrealizado. A agressividade humana é instintiva. Os humanos não desenvolveram nenhum mecanismo inibidor de agressão atualizado que garanta a sobrevivência da espécie. Por este motivo, o homem é considerado um animal muito perigoso. Conrad Lorenz. O ID é incapaz de tolerar uma demora na satisfação. Ele sente a todo momento a tensão do impulso irrealizado. Sigmund Freud. Está me ouvindo agora? Fredson. A civilização entrou na segunda idade das trevas, e um pouco surpreendente o rastro de sangue, mas com uma rapidez que não poderia ser prevista nem mesmo pelo mais pessimista dos furologos. Era como se estivesse engatilhado. No dia 1º de outubro, Deus estava no céu dele. A bolsa de valores estava em 10.140 pontos, e a maioria dos aviões estava no horário, exceto os que chegavam e partiam de Chicago, o que era de se esperar. 2 semanas depois, os céus pertenciam aos pássaros novamente, e a bolsa de valores era uma lembrança. Já no dia das bruxas, todas as grandes cidades, de Nova York a Moscou, fediam sob o céu vazio, e o mundo como ele havia sido antes era uma lembrança. O Pulso. O evento, que veio ser conhecido como o Pulso, começou às 15h03 da tarde, horário da costa leste, na tarde do dia 1º de outubro. O termo era inapropriado, é claro, porém 10 horas depois do evento, a maioria dos cientistas capazes de apontar isso estava morta ou louca. Seja como for, o nome não tinha importância. O importante foi o efeito. Às 3 da tarde daquele dia, um jovem sem grande importância para a história veio andando, quase quicando, na direção leste pela Boylston Street, em Boston. O nome dele era Creighton Ridgel. Trazia uma expressão de inconfundível contentamento no rosto, que combinava com seu passo saltitante. Na mão esquerda, balançava as calças de um portfólio, daquele tipo que fecha e prende para virar uma maleta, enrolado nos dedos da mão direita. Estava ao cordão de uma sacola de compras de plástico marrom, com as palavras pequenos tesouros impressos nela, para qualquer um que quisesse lê-las.
Dentro da sacola, balançando para frente e para trás, havia um pequeno objeto redondo. Um presente. Arriscaria você e teria razão. Talvez você também arriscasse dizer que esse Clayton Ritter era um jovem que queria comemorar alguma pequena ou talvez não tão pequena assim vitória com um pequeno tesouro. E teria razão novamente. O item dentro da sacola era um peso de papel consideravelmente caro, com uma nuvem cinza de penugem de dente de leão no centro. Ele comprará ao voltar do Copley Square Hotel para o muito mais modesto Atlantic Avenue Inn, onde estava hospedado, com medo da etiqueta de $90 na base de peso de papel e, de certa forma, com mais medo ainda da noção de que ele não tinha condições de comprar uma coisa daquelas. Entregar o cartão de crédito para o balconista exigiria quase coragem física. Achava que não teria conseguido se o peso de papel fosse para ele. Teria balbuciado algo sobre ter mudado de ideia e saiu correndo da loja. Mas era para Cheryl. Cheryl gostava daquele tipo de coisa e ainda gostava dele. Estou torcendo por você, querido, ela disse um dia antes de ele ir para Boston, levando em conta os problemas que tinham causado um para o outro decorrer do ano passado. Aquilo tinha mexido com ele. Agora ele queria mexer com ela, se é o que ainda era possível. O peso de papel era uma coisa pequena, um pequeno tesouro, mas ele tinha certeza que ela adoraria aquela dedicada nuvem cinza enfiada no meio do vidro, como uma névoa de bolso. O tilintar de um caminhão de sorvete atraiu a atenção de Craig. Estava parado na calçada oposto ao Four Seasons Hotel, que era ainda mais grandiosa do que Copley Square, e próximo ao Boston Common, que segue pela Boston, por 2 ou 3 quadras daquele lado da rua. As palavras Mr. Software estava pintada nas costas cores do arco-íris, sobre uma dupla de sorvetes dançantes. Três garotos estavam amontoados na janela, mochilas no chão, esperando suas guloseimas. Atrás dele estava uma mulher de terninho com um poodle em uma coleira e 2 adolescentes vestidos jeans de cos baixo, com iPods e fones de ouvido em volta dos pescoços, para que pudesse ficar cochichando, sérias, sem risadinhas. Quem ficou para trás delas, transformando o que era antes um pequeno grupo em uma fila curta. Comprará um presente para a sua ex-mulher, passaria Comics Supreme no caminho de casa, compraria para o filho a nova edição do Homem-Aranha. Talvez também se desse um presente. Estava louco para contar a novidade para Cheryl, mas ela estaria fora de contato até chegar em casa, por volta das 14h45 da tarde. Ele achou que ficaria no Inn, pelo menos até falar com ela, basicamente andando de um lado para o outro no seu quarto pequeno e olhando para o portfólio aberto. Enquanto isso, o Mr. Software seria um passatempo aceitável. O cara no caminhão serviu aos garotos na janela 2 chili bars e um cascão enorme de chocolate e baunilha para gastador do meio, que pelo visto estava pagando para todos. Enquanto ele arrancava um punhado de notas amassadas do bolso do seu jeans bag da moda,
A mulher com pudo e terninho de poderosa enfiou a mão na sua bolsa de ombro, tirou o celular. Mulheres que vestem terninhos de poderosa já não saem de casa sem o celular, do mesmo jeito que não sai sem seus cartões de crédito da Amex. E o abriu. Atrás deles, no parque, um cachorro latiu e alguém gritou. Não apareceu Gray um grito de alegria, mas quando olhou por sobre o ombro, tudo o que pôde ver foram alguns pedestres, um cachorro correndo, um freebie na boca. Eles não deveriam estar na coleira lá dentro, pensou. Acres de verde ensolarados e sombras convidativas. Parecia um bom lugar para um homem que acabará de vender sua primeira Copic Novel e a continuação dela. Ambas por uma bela grana se sentaram e tomaram uma casquinha de chocolate. Quando voltou a olhar, os 3 meninos Jeans Baggins tinham ido embora e a mulher de terninho pedia um sundae. Uma das 2 garotas atrás dela tinha um celular cor de hortelã preso à cintura e a mulher do terninho de poderosa trazia o dela enganchando na orelha. Clay pensou, como quase sempre pensava em algum nível de sua mente quando via uma variação daquele comportamento, que estava vendo um ato que no passado teria sido considerado de uma má educação quase intolerável. Sim, mesmo durante uma pequena transação comercial com um completo estranho, se tornar um comportamento cotidiano aceitável. Coloque isso no Dark Vader, querido, disse Cheryl. A versão que ele trazia da cabeça falava bastante e sempre tinha algo a dizer. Isso valia para Cheryl do mundo real também, com separação ou sem separação. Mas não no celular dele. Clay não tinha celular. O celular Corte Hortelã tocou as primeiras notas daquela música do Crazy Frog que Johnny adorava. O nome era Axel F. Gray não conseguia lembrar, talvez porque a bloqueará da sua mente. A dona do telefone o tirou da cintura e falou: Betty! Escutou, sorriu e então disse para mim: É a Betty. Em seguida, a outra garota inclinou o corpo para frente e as 2 ficaram ouvindo. Os cabelos curtos, quase idênticos. Para Clay, elas pareciam personagens de desenhos animados. As meninas super poderosas, talvez, balançando juntos na brisa da tarde. Magic, disse a mulher vestindo terninho de poderosa quase na mesma hora. O poodle dela estava sentado de modo contemplativo na ponta da coleira. A coleira era vermelha e salpicada de alguma coisa cintilante. Observando o tráfego na Boylston Street, do outro lado, o Four Seasons, um porteiro vestindo um uniforme marrom. Ele sempre era marrons ou azuis, acenava, provavelmente para um táxi. Um duckboat repleto de turistas passava, parecia fora de lugar em terra. O motorista berrando seu megafone sobre algo histórico. As 2 garotas ouviam o telefone cor de hortelã, olhando para uma para a outra e sorriam por conta de alguma coisa que escutavam. Mas ainda não deram risadinhas. Maddie, está me ouvindo? Está-me... A mulher de terninho ergueu a mão que segurava a coleira e meteu um dedo de unha longa na orelha livre. Clay estremeceu, temendo pelo tímpano dela. Imaginou-se a desenhando o cachorro na coleira, o terninho de poderosa, o cabelo curto de chique e uma pequena gota de sangue pingando no dedo na orelha. O duckboat acabando de sair do quadro e o porteiro do fundo, aquelas coisas emprestando ao desenho uma certa verossimilhança. Dariam, ele sabia que sim,
Mad, a ligação está caindo. Só queria dizer que cortei o cabelo naquele novo. Meu cabelo? O cara do Mr. Software se abaixou e estendeu uma taça de sundae. O Alpe se erguia dela com calda de chocolate e morango escorrendo pelos lados. Seu rosto, com a barba por fazer, estava impassível. Dava para ver. Ele já tinha visto aquilo antes. Gray tinha certeza que sim. E mais de uma vez no parque, alguém gritou. Gray voltou a olhar por sobre o ombro, dizendo a si mesmo que tinha que ser um grito de alegria. Às 3 da tarde, no Boston Common. Tinha que ser um grito de alegria, não tinha? A mulher disse algo ininteligível para a média e fechou o telefone celular com uma bem treinada virada do pulso. Largou-o de volta na bolsa e então ficou parado, como se tivesse esquecido o que estava fazendo ou talvez até mesmo de onde estava. São $4,50, disse o cara do Mr. Software, ainda estendendo pacientemente o sundae. Gray teve tempo para pensar como tudo era caro pra cacete na cidade. Talvez a mulher do terninho de poderosa também achasse. Aquele pelo menos era o seu primeiro palpite. Porque ela continuou sem ação por um instante. Simplesmente olhou para a taça com seu morro de sorvete e calda escorrendo como se nunca tivesse visto algo parecido. Então veio outro grito do Common. E daquela vez não era humano, mas algo entre um latido de surpresa e um uivo de dor. Gray se virou para olhar e viu o cachorro que estivera correndo com Freebie na boca. Era um cão marrom de porte, talvez um labrador. Ele não conhecia cachorro direitos. Quando precisava desenhar pegava um livro e copiava a gravura. Um homem de terno estava ajoelhado ao lado do cão. Usava uma gravata e parecia estar... Com certeza não estou vendo o que acho que estou vendo, mastigando a orelha dele. Então o cachorro uivou novamente e tentou se desvencilhar. O homem de terno o segurou firme. E sim, aquele era a orelha do cão na boca do homem. E enquanto Gray continuava a olhar, ele arrancou do lado da cabeça do animal. Dessa vez o cão soltou um grito quase humano. E vários patos que estavam chutando um lago próxima alçaram o voo grasnindo. Rest! Alguém gritou atrás de Gray. Pareceu Rest, podia ter sido rato ou rasto, mas as experiências futuras o fizeram se dividir por Rest. Não uma palavra de verdade, apenas um som em articulação de agressão. Ele se virou na direção do caminhão de sorvete. Há tempo de ver mulher do terninho de poder investir contra a janela em um esforço para agarrar o cara do Mr. Software. Ela conseguiu pegá-lo pelas dobras soltas do avental, mas bastou um pulinho para trás para que ele se libertasse. Os saltos altos da mulher deixaram a calçada por um instante e ele ouviu o som de tecido e rasgando o utilitários de botões. À medida que a frente do casaco dela subia pela beirada do balcão e depois corrigava de volta para baixo. O sundae caiu, sumido de vista. Gray viu uma mancha de sorvete calda no pulso esquerdo e no antebraço da mulher no ternite poderosa. Enquanto seus saltos ainda batiam de volta na calçada, ela cambaleou, joelhos dobrados, a expressão reservada, pálida. Estou em público no seu rosto, que Gray chamava de cara inexpressiva para usar na rua. Tinha sido substituída por um rosnado com fuzil que transformou seus olhos em frestas expos, ambas as carreiras de dente. O lábio superior estava completamente do avesso, revelando tecido rosa e aveludado, tão íntimo quanto uma vulva.
O poodle correu para a rua rasgando a coleira vermelha atrás de si, com a alça na ponta. Uma limusine preta atropelou antes de ele conseguir atravessar a metade da rua. Fofura em um instante, estranha no outro. O pobrezinho já devia estar latindo no paraíso dos cãezinhos antes de descobrir que estava morto, pensou Grey. Compreendeu de uma maneira vagamente clínica que estava em estado de choque, mas aquilo não modificou a profundidade do seu assombro. Ficou parado com o portfólio pendente de uma das mãos e a sacola de compras marrom da outra, boquiaberto. Em algum lugar, talvez na esquina de Newbury Street, algo explodiu. As duas garotas tinham o mesmíssimo corte de cabelo sobre os fones de ouvido de seu iPod, mas o do celular cor de hortelã era loura e a amiga era morena. Era o cabelinho claro e o cabelinho escuro. A cabelinho claro deixou o telefone cair na calçada, onde ele se despedaçou e agarrou a mulher no terninho poderosa pela cintura. Grey supôs da melhor maneira que era possível supor algo naquele instante, que ela queria impedir a mulher de terninho poderosa ou de ir atrás do cara de Mr. Software de novo, ou sair correr para a rua atrás do cachorro. Uma parte da sua mente chegou a aplaudir a presença do espírito da menina, a amiga dela. Cabelo escuro estava se afastando dali, mãozinhas brancas juntas entre os seios, olhos regalados. Grey largou seu próprio índice, um de cada lado, e tinha um passo à frente para ajudar a cabelinho claro, do outro lado da rua. Viu isso apenas de solaio. Um carro perdeu a direção, disparou para a calçada em frente ao Four Seasons, fazendo o porteiro sair correndo do caminho. Gritos vieram do pátio de hotel, e antes que Grey pudesse começar a ajudar o cabelinho com a mulher do terninho poderosa, a garota jogou o rostinho bonito para frente com a velocidade de uma cobra. Mostrou os dentes jovens e sem dúvida fortes e ficou no pescoço da mulher. Um enorme jato de sangue apareceu. A menina do cabelo curto enfiou a cara nele, parecendo banhar-se. Talvez tenha até bebido. Grey tinha quase certeza que sim. Então sacudiu a mulher de terninho poderosa como uma boneca. A mulher era mais alta e devia ter uns 20 quilos a mais, mas a menina sacudia com força o suficiente para jogar a cabeça dela para frente e para trás, fazendo mais sangue jorrar ao mesmo tempo que o próprio rosto manchar sangue para o céu azul celeste de outubro e uivou de uma maneira que parecia triunfante. Ela está louca, pensou Grey, completamente louca. A cabelo escuro gritou: "Quem é você? O que está acontecendo?" Ao som da voz da amiga, o cabelo claro virou a cabeça sanguinolenta. Sangue pingava das pontas de cabelo em forma de adaga que pendia da sua testa. Olhos como lâmpadas brancas fitavam de órbita, salpicada de sangue. A cabelo escuro olhou para Grey, os olhos arregalados. "Quem é você?" ela repetiu. "E então, quem sou eu?" A cabelinho claro largou a mulher do terninho poderosa, que desabou na calçada com a garotinha aberta, deitadas ainda esguichando, e então saltou na direção da garota com que ela estivera dividindo amigavelmente um telefone alguns poucos minutos atrás. Grey não pensou. Se tivesse pensado, a cabelinho escuro talvez tivesse acabado com a garganta aberta como a mulher vestindo a terninha da poderosa. Nem chegou a olhar. Simplesmente se abaixou, agarrou a parte de cima da sacola de compras de pequenos tesouros à sua direita e a girou contra a nuca do cabelinho claro. Enquanto ela pulava em cima da sua ex-colega com as mãos esticadas, formando garras contra o céu azul. Se ele errasse, não errou, tampouco acertou a garota de leve. O peso do papel de vidro dentro da sacola atingiu a nuca de cabelo claro em cheio,
fazendo barulho abafado. Ela deixou as mãos caírem. Uma mancha de sangue, outra ainda limpa, e desabou na calçada aos pés da amiga, com um saco de correio. Que porra é essa? Exclamou o cara do Mr. Soft. A voz dele era de um agudo e improvável. Talvez o choque o tenha emprestado aquele alto tenor. Não sei, disse Gray. O coração dele estava retumbando. Rápido, me ajude. Esta outra aqui está se esvaindo de sangue. De trás deles, na Newport Street, veio o inconfundível som oco de batida e estilhaço de um acidente de carro, seguido de gritos. Os gritos foram acompanhados por outra explosão, mais alta, abaladora, martelando o dia. Atrás do caminhão do Miss Software, outro carro perdeu a direção, atravessou os três da Balston Street e entrou no pátio do Four Seasons. Ceifou uma dupla de pedestres e por fim se enfiou na traseira do carro anterior, que acabou com a frente enroscado nas portas giratórias. Aquela segunda batida empurrou o carro mais para dentro das portas, entortando-as para o lado. Gray não consegue ver se havia alguém preso lá dentro. Nuvens de fumaça subiam do radiador aberto do primeiro carro, mas os gritos aterrorizados nas sombras sugeriam coisas ruins, muito ruins. O cara do Mr. Soft, que não conseguia ver aquele lado, estava debruçado na janela do caminhão, olhando para Gray. O que está acontecendo lá atrás? Não sei, algumas batidas de carro. Pessoas feridas. Esqueça, me ajuda aqui, cara. Ele se ajoelhou ao lado da mulher do terninho de poderosa no meio do carro e mulher do terninho de poderosa no meio do sangue e o resto despedaçado do celular da cabelinha de claro. Àquela altura, os espasmos da mulher já tinham ficado bem fracos. Tem fumaça subindo da Newport, observou o cara do Mr. Software. Ainda assim, abandonou a relativa segurança do seu caminhão de sorvete. Alguma coisa explodiu lá, coisa séria. Talvez sejam terroristas. Assim que a palavra saiu da boca dele, Gray teve certeza que ele tinha razão. Me ajude, quem sou eu? A cabelinho escuro gritou de repente. Gray tinha se esquecido completamente dela. Ergueu os olhos a tempo de ver a garota bater na própria testa com a base da mão. Então dar 3 voltas rápidas em torno de si, ficando quase na ponta do tênis ao fazê-lo. A visão trouxe à tona a lembrança de um poema que ele terá em uma aula de literatura na faculdade. Descreva o círculo ao redor dele 3 vezes. Colégio rígido. Ela cambaleou e em seguida correu depressa pela calçada e bateu de frente em um poste. Não tentou desviar, nem mesmo levantou as mãos, meteu a cara nele, ricocheteou, cambaleou e fez de novo. Pare com isso, você verou, Gray. Ele saltou de pé e começou a correr na direção dela. Escorregou no sangue da mulher do terninho poderosa. Quase caiu. Voltou a correr, tropeçou no cabelo claro e quase caiu mais uma vez. A cabelinho escuro se virou para olhar para ele. O nariz dela estava quebrado e esguichava sangue até a parte inferior do seu rosto. Uma contusão vertical estava inchando na sobrancelha, como uma nuvem carregada em um dia de verão. Um dos olhos tinha se entortado na órbita. Ela abriu a boca expondo os destroços do que provavelmente havia sido um tratamento dentário caro. E sorriu para ele. Ele nunca se esqueceu daquilo. Então ela saiu correndo pela calçada gritando. Atrás dele, um motor deu partida e sinos amplificados começaram a badalar o tema de Vila Sésamo. Gray se virou e viu o caminhão de Mr. Soft saindo rapidamente do meio do fio na hora em que, do último andar do hotel do outro lado da rua, uma janela se estilhaçava e uma ducha brilhante vidro como se atirava no dia de outubro, caindo a
caiu na calçada, onde mais ou menos explodiu. Mais gritos vindos do pátio, gritos de horror, gritos de dor. Não! Gritou Cray, correndo do lado do caminhão de Mr. Sorte. Não! Volte e me ajude! Preciso que alguém me ajude aqui, seu filho da puta! Não houve resposta do cara do Mr. Soft, que talvez nem tenha escutado por conta da música alta. Quem conseguia lembrar a letra de uma época em que não tinha motivos para acreditar que seu casamento não duraria para sempre. Naquele tempo, Johnny assistia a Vila Sésamo todos os dias, sentado na sua cadeirinha azul e com as mãos em volta do seu copinho de neném. Algo sobre um dia ensolarado, que mantinha longe as nuvens. Um homem de terno veio correndo do parque, rugindo som sem palavras a plenos pulmões. As abas do paletó batendo às suas costas. Cray o reconheceu por conta do cavanhaque, do pelo de cachorro. O homem foi correndo para o Boylston Street. Carros derrapavam ao redor dele, não o atropelando por pouco. Atravessou para o seu lado, sem parar de rugir e acenar com as mãos para o céu. Desapareceu na sombra sobre todo do pátio do Four Seasons e sumiu de vista. Mas deve ter arranjado mais encrenca imediatamente, pois uma nova torrente gris irrompeu ao lado de lá. Gray desistiu de perseguir o caminhão do Mr. Software e ficou com o pé na calçada e outro enfiado na sarjeta, observando-o seguir até a pista do meio de Boston Street. Com o sino ainda tocando, estava prestes a voltar para a menina inconsciente e a mulher moribunda, quando o outro duckboard apareceu. Aquele não estava vindo devagar. Ele sim disparando a velocidade máxima e balançando loucamente de bombordo a estibordo. Alguns dos passageiros estavam sendo jogados para frente e para trás e berrando, implorando para que o piloto parasse. Outros simplesmente se agarravam aos suportes do metal que corriam pelas laterais abertas do trambolho enquanto ele vinha na direção da Boston Street e contra o tráfego. Um homem de suéter agarrou o motorista por trás e Cray ouviu outro daqueles gritos desarticulados através do sistema de amplificação primitivo do barco. Enquanto o motorista atirou e o cara longe, jogando os lombos para trás com força, não foi haste daquela vez. Isso é algo mais cultural, algo como grrr. Então o motorista viu o caminhão do Mr. Software. Cray tinha certeza disso e mudou de rumo indo na direção dele. Oh Deus, por favor, não! Gritou uma mulher sentada perto da frente na embarcação para turista. E à medida que ela se aproximava do caminhão de sorvete, que tinha quase um sexto do seu tamanho, Cray se lembrou com clareza de estar assistindo ao desfile de vitória dos Red Sox na TV no ano passado, em que eles ganharam o World Series. O time veio em uma procissão lenta, quase daqueles mesmos duckboards, acenando para as massas delirantes, enquanto uma garoa gelada de outono caía. Deus, por favor, não! A mulher voltou a gritar, e do lado de Cray, um homem disse, quase uma brandura, Jesus Cristo! O duckboard atingiu o caminhão de sorvete com a parte lateral e o virou como um brinquedo de criança. Ele caiu de lado com seu próprio sistema de amplificação, tilintando o tema de Vila Sésamo, e deslizou para trás na direção do Common, atirando para cima rajadas de faíscas geradas pelo atrito. Duas mulheres que estavam observando saíram correndo do caminhão, de mãos dadas e esperando por um triz. O caminhão do Mr. Software
entrou quicando na calçada. Ficou suspenso no ar por um instante. Atingiu a cerca de ferro batida em torno do parque e se deteve. A música pulou 2 vezes e cessou em seguida. Enquanto isso, o lunático que dirigia Duckbot perderá qualquer vago controle que tiver antes do sobre o veículo. Ele disparou de volta pela Boylston Street com sua carga de passageiros aterrorizados, gritando e se agarrando às laterais abertas. Subiu a calçada aposta aos 50 metros do local onde o caminhão do Miss Salt tiritará pela última vez e se chocou contra um muro de sustentação debaixo do vitrine de uma loja de móveis chique chamada City. Houve um estrondo enorme e sonante à medida que a janela despedaçava. A traseira grande do Duckbot, dama ticiada, estava escrita em letras rosa, subiu em cerca de 1,5 metros no ar. A força cinética queria que o trambolho sacolejante capotasse. A massa não permitia. Aceitou-se de volta na calçada com um bico enfiado entre os sofás espalhados e a espaciosa cadeira de sala de estar. Mas não sem antes se atirar para frente pelo menos uma dúzia de pessoas que desapareceram de vista. Dentro de City Light, um alarme começou a soar. Stephen King está vivendo em Maine, nos Estados Unidos, e ele não tem um celular. Não esqueça de dar o like e compartilhar. Dracast.draconias.org